E aí pessoal, boa noite, tudo bem? Olha só, nós vamos dar continuidade aqui ao que vocês fizeram na última aula, né? Então a gente está teoricamente nesse ponto aqui, que a gente fez a primeira página, a gente fez o menu e a gente encaixou as imagens e os bannerzinhos aqui em cada um dos lugares, né? Aí agora a gente vai para a segunda etapa daqui, que a gente vai fazer hoje? Esse banner aqui, nós vamos transformar ele em banner animado, tá? E nós vamos tornar esse site responsivo. Então nós vamos diminuindo aqui, nós vamos ajustar para que essas imagenzinhas aqui fiquem adequadas e esses tamanhos de fonte também fiquem adequados ao nosso responsivo, tá? Então vai ser isso que a gente vai fazer hoje. Vai ser esse o vídeo e vai ser isso que vocês vão ter que fazer na aula, beleza? Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa que vocês vão ter que fazer, então, para tornar esse banner aquele carrossel que você clica e passa para as outras páginas, primeira coisa a gente precisa de mais imagens e essas imagens precisam estar do mesmo tamanho dessa que vocês fizeram, tá? Porque se tiverem imagens de tamanhos diferentes, isso vai dar problema. Então vocês vão gerar e aí eu sugiro que vocês abram essa imagem aqui no Photoshop e aí façam as outras e gerem por cima dessa para não ter erro. Então olha só, deixa eu abrir a minha aqui para vocês verem. Então olha só, eu tenho aqui banner 2, banner 3 e banner 4. Tá vendo? E aí eu já gerei as 3 imagens, além dessa que eu já tenho, do mesmo tamanho e eu colei exatamente na pasta Images, né? Que é a pasta onde estão as outras imagens do meu site. Então esse é o primeiro passo, tá? Depois disso, vocês vão fazer o seguinte, nós vamos fazer isso de um jeito mais fácil, tá? Vocês vão procurar aqui no Google, ó, Bootstrap. E aí vocês vão entrar nesse aqui, ó, Get Bootstrap. O que é esse Bootstrap, pessoal? Isso aqui é como se fosse um framework que já tem uma série de códigos de coisas que a gente pode utilizar no nosso site. Tá? É bastante coisa mesmo. Então, por exemplo, eu entrando aqui em Documentation, eu tenho aqui tudo que eu posso colocar no meu layout de conteúdo, componentes. Eu vou fazer o do banner, que aí vocês vão ter a noção de como usar, vão entender como usar, tá? E aí vocês vão ver depois as outras coisas todas que vocês podem fazer usando esse Bootstrap. Inclusive dá para partir do zero de um layout usando o Bootstrap, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa é esse Getting Started. O que é isso, pessoal? Para que o Bootstrap funcione, a gente precisa ter o CSS do Bootstrap, igual a gente tem o nosso CSS. Então a gente precisa ter o CSS do Bootstrap e vocês vão ver que esse CSS não vai rodar na nossa máquina, ele vai rodar no servidor do Bootstrap, tá vendo aqui, ó, que é esse endereço. E eu preciso ter também os JavaScripts do Bootstrap, que é esses JS aqui, que é o que vai fazer aquele efeito animado. Tá? Com isso aqui a gente consegue colocar depois qualquer um dos efeitos do Bootstrap. Então primeiro eu vou vir aqui, ó, vou clicar aqui em Copy, que eu vou copiar esse CSS, e aqui eu volto e vou no meu HTML, e aí vocês abrindo o Dreamweaver já vai vir aqui com tudo carregado que vocês fizeram na última aula. Abrir o HTML e aí eu vou colar aqui, ó, aquele código que eu copiei do CSS logo embaixo do estilos.css, que está aí. Tá? Salvo e vou fazer a mesma coisa com o meu JavaScript, com o meu JS. Eu copio aqui e colo aqui embaixo. Então, eu copiei o que eu vou precisar para fazer com que o meu CSS funcione, tá bom? Tanto o meu CSS quanto o meu JavaScript, e aí, consequentemente, eu consigo fazer aquele efeito funcionar.
Então vamos lá. Eu clicando aqui, ó, em Components, eu tenho a opção. Então isso aqui tudo são coisas que são efeitos que a gente pode usar. Eu quero usar esse aqui, ó, carrossel. E aí descendo aqui, ó, eu tenho alguns exemplos. Esse aqui, ele fica passando de um para o outro com o tempo. Esse aqui, ó, é com controle, que é o que eu quero usar. Esse aqui, ele tem tanto controle, quanto ele mostra quantos banners a gente tem. Então vamos usar esse aqui, na verdade, em vez daquele lá. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso copiar esse código aqui, que vai fazer com que o meu banner funcione. Então eu venho aqui, clico em Copy, que eu vou copiar esse código. E no meu design, onde que eu quero que isso apareça? É aqui nesse banner. Então, eu tenho que colar aquele código que eu copiei dentro da minha div banner. Então, o que eu vou fazer? Aqui onde estava essa imagem, eu vou deletar ela, porque eu não preciso mais dessa imagem. E eu vou colar todo aquele conteúdo aqui dentro da div banner. Se vocês forem ver o que vai acontecer, ele vai ficar em branco, porque ainda não tem nenhum banner ali. Tá? Deixa eu abrir aqui também a minha página. Então, vocês estão vendo aí, não tem nenhum banner, nenhuma imagem, ficou em branco. E o que eu preciso fazer agora? Então, aqui, ó, onde está esse SRC, desculpa, eu tenho que chamar as minhas imagens. Então, se eu clicar aqui, ó, eu vou lá e eu seleciono a imagem que eu quero. Então, a minha primeira imagem vai ser os personagens na primeira versão deles. Então, venho aqui e dou um abrir. Depois, eu venho aqui, clico aqui e vou selecionar o meu próximo banner. Eu vou usar essa versão. Depois aqui, eu vou vir e vou copiar o outro. Se eu não me engano, deixa eu ver se é o banner 3, não. Eu vou colocar esse banner 4. E aí acabaram as minhas opções. Se eu quiser acrescentar uma, eu pego dessa div carrossel item que abre até a div que fecha. Copio e colo aqui embaixo. E aqui eu já tenho 3, o 4. Então aqui vai ser o meu banner 2, que é o nome da minha imagem que está lá. Tá? Eu salvo e vou atualizar aqui para vocês verem. Olha que bacana. Então ele já vem com a setinha, já vem com os meus indicadores e já vem funcionando. Né? E aí pode funcionar tanto ali quanto aqui. Tá? Vamos lá, pessoal. Continuando. Aqui, ó, só eu preciso colocar mais um, porque tinha só 3. Então, quer dizer, só tinham 3 esse aqui e eu coloquei 4 imagens. Então, eu preciso acrescentar mais um para ele acrescentar mais um tracinho embaixo. E agora eu tenho os 4 itens. E eu navego tanto por aqui, ele entende qual está ativo, quanto por aqui. Então já coloquei um efeito legal aí no meu site, tá vendo? Agora o próximo passo, é a coisa que a gente já fez bastante em sala, é tornar esse site responsivo. E aí, pessoal, uma coisa que você já deve ter reparado aí, esse parágrafo aqui de vocês deve ter colado aqui em cima. Por que ele colou aqui em cima? Eu tenho aqui o meu parágrafo, que eu tinha ele com 5 pixels. Quando eu coloco o Bootstrap, ele aparece ele aparece colado. Pessoal, só um minutinho aqui, tá? Depois eu não vou editar isso aqui não. Alô? Boa noite. Tá, pode liberar, por favor. Obrigado, tchau.
Tamara, eu tô gravando aqui ainda, mas recebe o rapaz aí, por favor, tá? Eu vou acabar aqui. Vamos lá, pessoal. Então, aqui, o que a gente vai ter que fazer? Ele vai ter zerado, olha só. Vocês vão ver que vai estar colado. Por quê? O CSS do Bootstrap, ele deixa ele... Peraí, deixa eu atualizar aqui. Ele pega o CSS do Bootstrap também. E aí ele não entende, porque lá no Bootstrap tem um estilo de parágrafo que ele entende que esse aqui é com o mesmo nome. Então eu preciso falar para ele qual que é o mais importante. Então eu venho aqui e coloco esse important aqui para ele entender que é esse aqui que é para ele seguir. Então vocês vão ver aqui que vai ter esse important aqui, que vai estar salvo, né? E eu tenho o espaçamento aqui agora. Então, o que eu tenho que fazer agora, pessoal? Agora a gente vai fazer ele responsivo, tá legal? E para ele fazer ele responsivo, eu tenho que colocar o código aqui, eu tenho que adicionar o código aqui do responsivo e começar a alterar. E o que eu vou querer colocar aqui do responsivo? Eu vou tornar no iPad com 2 colunas e uma embaixo e depois para celular com uma só coluna, tá? E eu vou ajustar um pouquinho o tamanho dessas fontes e o tamanho da fonte do menu, tá legal? Então vamos lá, só pegar o código aqui para não ter que escrever. Então olha só, eu peguei o primeiro aqui e eu vou deixar esse aqui com 960 pixels, que vai ser o primeiro, tá? E aí no primeiro breakpoint, que a gente chama, eu vou fazer alguns ajustes. Então eu tenho que ter isso aqui, ó. Tá? Pessoal, eu vou encerrar o vídeo aqui e eu continuo na versão 2, tá? Só um minutinho.